Olá, minha gente. Eu já tô aqui de volta. Acho que tomei um pouco mais de coragem para para deixar que vocês me conheçam melhor. Várias vezes aqui eu recebi comentários de algumas pessoas pedindo para me contar a minha história, pedindo para contar de onde eu venho, quem eu sou, né? E em vários vídeos eu vou deixando um pouquinho de quem eu sou, ou tudo, porque esse canal é muito sobre a minha experiência. Eu sei que o que eu falo aqui, muitas pessoas falam, pessoas que eu admiro, pessoas que eu sigo, mas aqui é sobre minha experiência que eu gosto de dividir com vocês. De forma genuína, de forma simples, da forma que eu sou. E algumas pessoas sempre me pediram para me contar a minha história. E muitas vezes eu evitei, porque tanto que para gravar esse vídeo eu cheguei a perguntar para alguém se eu teria alguma responsabilidade legal de falar algumas coisas. E a pessoa falou, ó, se não falar nome, está tudo bem. E eu nunca imaginei que eu tinha esse medo, que essa era a minha resistência. E por isso eu não contava a minha história. Sobre medo de alguém saber de quem eu estou falando, digamos assim. Só que depois que eu fiz essa pergunta, eu me perguntei, poxa, mas faz algum sentido eu sentir algum medo disso? E aí eu percebi que, na verdade, eu não tô nem aí. A questão é que eu vou contar um pouco da minha história. Porque eu não digo que é tudo. Porque na minha consciência eu estou começando a viver agora. Viver no sentido da palavra. No sentido expansivo da palavra. Por muito tempo eu existi. Por muito tempo eu ocupei o tempo e o espaço de Deus, digamos assim. E tá tudo bem. Porque cada um tem o seu modo de evoluir, a sua forma de evoluir, de crescer, de se expandir. Cada um com seus caminhos, com as suas vias de crescimento. Cada um com seu plano de alma. E ninguém está certo ou errado. Ninguém está no tempo certo ou no tempo errado. Tudo está acontecendo como tem que acontecer. As experiências que acontecem na nossa vida, elas devem ser daquela forma. E a gente sempre costuma dizer, no momento a gente não entende, mas depois, com o passar do tempo, a gente entende. E para ser sincero com vocês, tem coisas que eu não entendo absolutamente, mas eu aceitei aquilo como parte do processo. Eu aceitei aquilo como parte do aprendizado. Porque eu aprendi, inclusive no livro de ouro de Saint-Germain, que todas as coisas que acontecem são para a nossa evolução. Todas as coisas que acontecem são para a nossa iluminação. Então eu aceito e confio nisso. E por isso hoje eu vou contar um pouco da minha história para que vocês me conheçam cada vez melhor, atendendo ao pedido de alguns de vocês. E meu nome é Michele Santos. Eu nasci numa cidade do interior de Pernambuco, que se chama Taquaritinga do Norte. É uma cidade serrana, é a segunda cidade mais alta do estado. Por mais que aqui no Nordeste seja um calorzinho, a minha cidade, a maior parte do ano, ela é fria. É a terra do café orgânico, é a terra das dálias. É uma pequena cidade e muito bonita cidade. E é estranho eu falar bem da minha cidade, porque por muito tempo eu sentia repulsa. Eu não gostava de estar na minha cidade. Eu viajava muito, eu passava poucos dias em casa, eu sempre buscava viajar, sempre buscava ir para algum lugar. E a desculpa que eu dava é que eu não gostava da minha cidade. Embora eu não esteja na minha cidade hoje eu estou no sertão, não sei por quanto tempo, mas estou aqui. Eu gosto da minha cidade, sim. É que quando eu pensava, ou quando eu usava a desculpa de que não gostava da minha cidade, não era da minha cidade que eu não gostava, era de mim. Mas tem uma piada, né? Que para onde eu ia, eu tava. Então eu não conseguia me manter em lugar nenhum. Eu me sentia muito perdida sempre. Porque o problema não era a cidade. O problema era o que eu carregava dentro de mim. E tudo começou dentro de mim muito cedo. Muito cedo. Hoje eu tenho 33 anos, mas eu tenho lembranças de quando eu tinha 3 anos de idade. E foi quando tudo começou na minha vida.
Eu tenho as lembranças de 3 anos de idade. E eu sou a primeira de 4 filhos. Meus pais têm 4 filhos, eu sou a primogênita. E desde que eu nasci, tipo, meu pai é um homem super trabalhador. Eu conheço poucas pessoas que trabalharam tanto como meu pai. Mas hoje eu tô falando com vocês de forma muito franca. E por isso eu senti tanta resistência de gravar esse vídeo há tantos meses. Eu acho que cerca de 1 ano que as pessoas me pedem esse vídeo. E eu acho que ele vai ficar um pouco longo. Mas eu peço que, se você tem interesse de entender tudo, que você assista até o final. E meu pai é uma pessoa que trabalhou muito, 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 mas cheio de crenças limitantes. E jamais tudo que eu falar aqui sobre minha família é uma crítica. Não. Há um tempo atrás poderia ser, porque nessa questão de me sentir perdida, eu culpava várias pessoas também, por não me conhecer, por não saber quem eu era ainda. Eu culpava várias pessoas. Mas hoje eu aceito e entendo que tudo fez parte do processo. Eu aceito hoje de coração. Senão eu não conseguiria gravar esse vídeo, entende? A minha mãe, ela perdeu a mãe dela muito nova, com 13 anos. Ela era a segunda filha mais nova de vários irmãos. Eu não vou nem contar agora. Mas enfim, ela sofreu bastante. Desde muito nova, que quando a mãe dela faleceu, ela passou por vários processos, por várias pessoas, que ela não teve infância. Foi muito pouco. Poucas lembranças boas ela tem da infância. E isso também trouxe muita bagagem que os dois trouxeram para mim. A gente sabe que a nossa mente, a mente de uma criança, até pelo menos os 7 anos de idade, ela é como uma esponja. Imagina uma esponja, quem é dona de casa sabe, que você vai lavando os pratos e colocando detergente nela. Quanto mais você vai colocando detergente, ela vai guardando, absorvendo a espuma, o sabão. E se você disser assim, faça de conta que todo esse detergente que você vai colocando na esponja são crenças limitantes, são as dores que vem trazendo em cima daquela criança. A verdade sobre a vida dos pais, aqueles pais transferem aquilo para aquela criança, certo? E a criança vai absorvendo como uma esponja, como uma esponja, como uma esponja. E ela não faz distinção do que aquilo faz sentido ou não, porque os pais são seus heróis, certo? Meu pai sempre, tudo que eu perguntava ao meu pai quando era criança, ele fazia questão de responder. E para mim, ele sabia de tudo. E essa foi uma questão que me pesou muito quando eu cresci, porque eu sou a pessoa mais diferente da minha família. Absolutamente. Eu sou a pessoa mais diferente da minha família. E eu acredito que é a mais disruptiva também. A que mais se arrisca, a que mais busca viver. E não é uma crítica para ninguém. É só como eu me vejo e como muitas pessoas comentam para mim que me veem. E a questão de nossos pais trazerem as vivências deles, as verdades deles, as crenças deles para nós, e que muitas vezes nos limita de ser quem a gente passa por um processo maior de se tornar aquilo que a gente nasceu para ser. De qualquer forma, eles estão dando o melhor que eles podem com a consciência que têm. Eles fazem para nos proteger, eles fazem por amor. Mas até certo ponto da vida, a gente não vai entender assim. Até uma grande parte da vida a gente não vai aceitar assim. É preciso, sim, a gente não precisaria sentir dor, passar por dor, mas a dor traz consciência. Às vezes é preciso a gente ser amassado como uma massa de pão. Eu gosto de fazer pão caseiro e eu sei como é. E eu bato na massa, eu puxo a massa para um lado e para o outro, eu machuco a massa o máximo que dá, para depois ela ficar bonita, para ela ficar fofinha, para ela ficar um pão que não só agrade ao meu paladar, mas que agrade aos meus olhos. Eu gosto de comida que primeiro eu como com os olhos. E às vezes é assim a vida. A gente
mesmo que não se necessitasse passar por dor, a gente precisa passar por dor e muitas vezes a gente faz questão de passar pela dor para a gente aprender. E como eu digo mais uma vez, não seria necessário. Eu acredito que não seria necessário. Mas se a sua evolução, se o seu crescimento acontecer através da dor, é porque tinha que ser assim. E o quanto mais rápido você aceitar isso, mais você vai crescer e vai ficar bonito. Como os pães que eu faço. A questão é que eu nasci numa família católica e fui batizada na igreja católica. Lembro do meu aniversário de 3 anos. Não lembro do meu batismo, é claro. Mas lembro do meu aniversário de 3 anos. Lembro que eu ia para a igreja com meu avô paterno. Eu era muito, muito ligada ao meu avô. Super ligada mesmo. Que as outras netas dele tinham ciúmes, inclusive. Tudo que eu queria, meu avô fazia para mim. E, tipo, para onde ele ia, ele me levava. E depois dos 3 anos de idade, algumas pessoas próximas à minha família me levaram para a igreja evangélica. E por que eu começo a minha história falando sobre, entre aspas, religião? Porque a maioria das crenças limitantes, a maioria das minhas dores, dos traumas que eu tive, vieram a partir dessa área da minha vida. Ela ocupou um grande espaço na minha vida. As crenças, não só, as crenças também religiosas, elas machucaram muito a minha vida. Elas me amassaram muito. E eu quero dizer para vocês que eu não estou aqui para criticar religião nenhuma. Eu já tive um tempo que fui contra a religião. E eu dizia que existe 2 tipos de pessoas. Aquelas que acreditam que a religião dela é a certa, e que, se eu não me engano, existe cerca de 5.000 religiões no mundo, e cada pessoa acha que a sua é a certa, a correta. E eu dizia, existem 2 tipos de pessoas do mundo. Aquelas que acreditam que a sua religião são certa e aquelas que acreditam que todas as outras são falsas. Eu já tive esse momento, mas eu vou chegar lá. Hoje, eu não critico religião nenhuma. Acho que em todas as religiões, seja lá qual for, existem coisas boas e que eu posso aprender com qualquer uma delas. O caminho que você escolheu para crescer, para evoluir, tá certo de qualquer forma. Não existe o erro. A gente tá, todo mundo evoluindo de acordo com a consciência que tem. A gente enxerga o universo com o tamanho da consciência que tem. E tá todo mundo certo. A gente tá caminhando para a mesma fonte, da qual todos nós viemos dela. Então, depois eu vi um provérbio, acho que chinês, que falava que a verdade é como um espelho. E que esse espelho caiu e se quebrou e se transformou em milhares de partes. Né? Se despedaçou no chão. E aí cada pessoa foi lá, pegou um pedacinho e disse ali conter toda a verdade. Porque existem verdades que são, claro, de acordo com as minhas crenças, sejam elas religiosas ou não, sobre a vida de um modo geral, que para mim é a verdade absoluta. Isso é um exemplo, porque hoje eu sou uma buscadora. Por mais que eu tenha convicções, eu confronto elas. Porque se você tem convicções que você não pode confrontar elas, essas suas crenças são fracas. Porque eu tenho uma religião e não posso estudar sobre outra? Para entender o que faz sentido. Para entender que existem outros pontos de vista, outras crenças, outras formas de viver e que eu posso conviver com isso e respeitá-las. Certo? Então vamos lá. Então, depois dos 3 anos de idade, essas pessoas próximas à minha família me levaram para a igreja evangélica. E aí eu sofri a influência dessas pessoas, que me diziam, mesmo criança, que onde os meus pais frequentavam, a igreja que os meus pais frequentavam estava errado, porque tinha questão de imagens, de escultura, e, enfim, uma série de coisas que uma igreja pentecostal não concorda. E ali me envolveram, eu, uma criança, eu passei a ir apenas para a igreja evangélica. E aí, como eu estava indo e eles começavam a me, envolver, eles usaram o meu exemplo para os meus pais. E aí, de repente, os meus pais também foram. E toda a família era
passou a ser evangélica. E aí, meu pai, por exemplo, que era a pessoa que mais educava, digamos assim, ele sempre, ele sempre vinha com a Bíblia. É, se eu ia para a escola, era a Bíblia. Ó, lembra disso, isso e isso na Bíblia. Tinha uma coisa que ele falava sempre: se lembre que você é luz do mundo e sal da terra. Ele sempre falava isso quando eu ia para a escola. Só que eu tinha que ter eu tinha que me comportar de uma determinada forma na igreja, em casa, mas na escola eu era uma criança como todo mundo. Na escola eu era só uma criança e eu queria ser uma criança, porque eu sempre tive uma sede muito grande por viver, desde criança. Sério, desde criança eu queria viver, eu só queria viver. Eu sempre desejei liberdade, eu sempre amei a liberdade. E quando eu falo de liberdade, embora eu tenha sido muitas vezes irresponsável, não é sobre ser irresponsável, sabe? Hoje em dia não. Quando eu falo em liberdade, é sobre viver plenamente, sabe? E quando eu era criança eu já tinha essa sede. Então na escola eu queria ser uma criança. E qualquer coisa que eu fizesse igual às outras crianças, elas mesmas, já trazendo coisas de casa, imagino, elas diziam: "Ih, não é crente? E tu não é crente?" Eu não podia brincar igual a elas. E, tipo, era a forma que eu me defendia era machucando elas. Então, quando alguém me provocava, eu partia pra cima. Porque eu era o elo mais fraco ali. Sempre, todas as crianças ali, todo mundo dizia que eu era mais feia, eu era mais desmantelada, eu era a menos da sala. Sempre faziam questão disso. Só que quando eu percebi isso, eu pensei: poxa, se eu deixar, se eu for vulnerável, isso vai ser para sempre. E eles vão pensar que pode fazer o que quiser comigo. Então eu me defendia partindo para cima. Era uma forma de eu obter algum respeito. E não me importava se era menino ou menina, eu ia para cima. Porque se eu fosse mole, já era para mim. Então, tipo, meus pais não podiam nem sonhar com isso. E quando alguém dizia assim: não é crente, é aí que eu partia pra cima. Porque aquilo me. Poxa, eu sou igual a eles. Eu sou uma criança, eu quero viver. Então, todas as brincadeiras tinham pessoas de olho em mim. Sempre tinha alguém apontando, acusando, esse tipo de coisa. E eu fui crescendo muito reprimida. Por dentro, eu sempre fui muito observadora dos outros e de mim. Então, eu me observava muito. Eu entendia que eu não era igual também a todo mundo, embora eu quisesse ser. Eu tinha gostos diferentes. Eu pensava diferente. Por exemplo, teve uma questão na sala e na escola que eu não lembro se foi feriado, se foi volta de férias, alguma coisa assim, que houve uma doação da reserva de merenda que tinha na escola. E eu tinha um colega que esse menino, ele morava na zona rural, num sítio. E ele dizia assim para a professora quando queria ir ao banheiro: professora, tia, a gente chamava a professora de tia. Naquele tempo ele dizia assim: tia, eu posso ir no mato? E ela dizia assim: vá, porque era a única forma que ele sabia de pedir para ir ao banheiro. E uma vez, e ele dizia tanto assim, que ela falou assim: será que ele não vai ao banheiro, ele vai em outro lugar? Na escola tinha várias árvores, plantas, várias coisas assim, tinha muito espaço nessa escola. E um dia a professora falou assim: Michele, vai atrás dele, não deixa ele te ver não. E vê se ele vai ao banheiro. E ele realmente não ia ao banheiro. Tinha umas plantas e ele, uns pés de flor, e ele fazia as necessidades dele lá. Porque na casa dele não tinha banheiro. Então ele não tinha essa consciência de usar o banheiro. Ele usava um mato, como ele chamava. E eu via que muitas vezes ele ficava ansioso esperando a hora da merenda e tal. E nessa distribuição de merenda, foi distribuído para um colega que na sala, a mãe dele foi chamada para receber, e na sala ele era considerado como o rico da sala. E ele chegou, tipo, numa segunda-feira comentando que a mãe dele foi lá e pegou, né? E eu ouvi aquilo, eu era uma criança, eu tinha uns 8 anos, eu acho. E eu falei assim: mas isso está errado. Porque e eu já tive a consciência de não falar nomes.
da pessoa, do menino que eu achava que passava por necessidade. Eu falei assim, tem pessoas aqui na sala que realmente precisam. Eu falei, sua mãe não precisa, tá errado. E eu criei ali uma discussão na sala de aula, que a professora tinha saído e quando ela chegou, ela ficou por trás ouvindo e ela achou aquilo bem incrível e me levou para a sala dos professores, onde tinham vários professores reunidos lá, a diretora da escola estava lá e ela pediu, repita o que você falou na sala. Eu fiquei assustada, né, na sala cheia de adultos, cheia de professor de todas as salas. Aí ela disse, não, não vai ter nenhum problema, eu achei interessante o que você falou. Aí eu me senti confortável e falei. Aí eu pude falar, como ali só tinha adultos, eu falei, ó, a mãe de fulano veio aqui, buscou isso, né, esses alimentos, sendo que eles não precisam. Eu falei. E ela falou, como você sabe que eles não precisam? Eu falei, por causa disso, e apresentei as provas que eu achava que tinha material deles. E eu tinha razão, sim. Ela foi buscar porque tinha amizade na escola. E a professora falou assim, por que você está precisando de alguma coisa em casa? Eu disse, não, eu sempre pensava em resolver o dos outros, até adulta. Isso também era uma crença limitante minha, sempre de colocar os outros em primeiro lugar. E não é assim, não é bem assim a história. Mas nesse caso, estava tudo bem. E eu falei assim, mas aí, como eu estava só em adultos, entre adultos, eu falei, tem fulano. Eu disse, ele não toma café quando sai de casa. Ele espera pela comida da escola, pela merenda da escola. Eu disse, na casa dele não tem banheiro. Isso quer dizer que eles não vivem bem. Eu disse, ele precisa. A mãe dele que deveria ter sido chamada para buscar esses alimentos. E aí os professores me dispensaram. A professora falou, pode voltar para a sala. E eu voltei para a sala. Eu cheguei na sala achando que tinha maior moral, mas fiquei calada. A professora falou, não comente nada na sala do que aconteceu aqui. E eu falei, tudo bem. Só que na saída, esse menino foi chamado. E ele nem conseguiu levar tudo. Ele precisou pedir ajuda. Alguém que trabalhava na escola colocou as coisas no carro e levou ele para casa. Para levar o que ele ganhou. Mas assim, ele ficou tão feliz. Ele ficou tão feliz que aquilo eu nunca esqueci. Sabe? Então, tipo assim, desde criança eu era muito observadora e, tipo, eu absorvia muito, porque eu sempre tive muita sede de aprender. Sempre tive muita sede de aprender, de entender as coisas. E assim não foi diferente no meio religioso que eu vivia. Eu absorvia tudo. Eu queria aprender tudo. Tudo que me ensinavam. E eu me envolvia tanto nas coisas da igreja, e foi por isso que eu perguntei sobre se eu teria alguma responsabilidade legal, embora isso faça muitos anos já, né? Enfim, não importa. Hoje não importa. Eu vi muita coisa acontecer. Eu vi abusos, eu vi eu vi que o dízimo e as ofertas não iam para o lugar onde deveriam, não era usado da forma correta. Chegou um momento que eu percebia que eu tinha que seguir regras que não faziam sentido. Por exemplo, eu amava jogar bola. Era uma das minhas paixões jogar bola. Jogava futebol. E eu não podia jogar. Era proibido, certo? Na minha igreja. E aí eu fugia, eu dizia que ia para casa de um amigo, mas eu ia para educação física jogar bola. Tinha os torneios, eu fugia de casa, assim, eu inventava que ia para casa de uma tia, para casa de uma amiga, fazer um trabalho, mas era para ir jogar nos torneios. E assim, eu fazia com tanta paixão que qualquer jogo que eu entrasse, eu fazia gol. Eu dificilmente, mas era raro mesmo que o meu time não ganhasse, porque eu ia com tudo, como se a minha vida dependesse daquilo. E eu sempre ganhava. O meu time sempre ganhava, mas eu sempre tinha destaque. Eu não era boa de drible, mas chutar no alvo era comigo. E eu fazia gol. Sabe? Por talento ou por insistência, eu fazia. E assim, aquilo era uma paixão para mim. E eu não podia. Aquilo eu sabia que era passageiro. Porque eu não podia levar aquilo para frente. A igreja não permitia. E assim, toda criança, todo adolescente quer ser jovem, quer ser adulto. E eu fazia parte de um conjunto infantil. E eu queria assim, estar com os jovens, eu queria estar com as pessoas mais velhas. E aí eles disseram, aí me deram um gostinho de ficar com os jovens. Quando eu estava com eles lá, falaram, olha, para você permanecer, você tem que se batizar.
senão não vai ficar com os jovens, vai voltar para a meio das crianças. Eu falei, mas eu não quero ser criança. E aí, entre uma coisa ou outra, de qualquer jeito, eu sabia que não poderia colocar para frente, ser uma jogadora, eu já tinha sido chamada para peneira, essas coisas, e eu não podia ir porque eu não tinha esse apoio, e meus pais eram muito religiosos e seguiam as regras, a doutrina da igreja. Eu falei, vou me batizar, porque pelo menos eu não fico com as crianças, eu não vou poder jogar sempre, não vou mais poder jogar mesmo. Então eu fui me batizei. Não foi algo que eu disse assim, é uma escolha, eu quero, eu estou apaixonada, é minha convicção. Eu tinha 12 anos. Que convicções tem uma criança de 12 anos? Enfim. Só que com 12 anos eu já questionava e eu questionava mais. Por que eu tenho que me batizar? Que passar por esse processo para fazer parte desse grupo? Pô, parece uma obrigação. Por que eu não posso jogar bola? O que mal tem nisso? Que pecado tem nisso? Porque tinha muito isso do pecado. O pecado, o pecado. E o pecado já batia muito na minha cabeça. Eu já questionava porque eu já via coisas ali que eu não concordava. E mais uma vez, eu não estou criticando a sua religião, seja lá qual for a sua. Eu estou falando da minha experiência, do que eu vivi naquele meio, certo? E que tudo isso me moldou demais. E o que acontece? Nesses 12 anos, nessa fase de 12 anos, eu também estava descobrindo a minha sexualidade. E eu não sabia dar nome aos bois, mas eu sabia o que eu estava sentindo. E por sentir diferente das minhas amigas, que eu vivia muito em turminha, e eu via que eu tentava me adaptar para ninguém perceber, mas era impossível. Porque desde muito pequena eu já dava sinais de que eu não era igual a todo mundo. Certo? Então eu tentava me adaptar ao máximo que dava. Eu tentava. E eu sofria com isso. Eu não podia dizer a ninguém que sofria com isso. Eu não sabia como dizer o que sentia. Eu lembro que eu tentei falar para uma amiga, né? Dizer assim, o que é isso? Eu perguntei para ela. Ela pediu para nunca tocar nesse assunto, porque isso não é assunto para mim. E é muito louco isso. Então, eu tenho a lembrança de que eu tava me descobrindo. Eu tava me descobrindo e descobrindo coisas com esses 12 anos. E tendo sentimentos já. Então, assim, só que na minha cabeça e o que eu ouvia, aquilo era pecado, era um erro. E foi aí quando que eu comecei a ter depressão, com 12 anos de idade. E como eu sei que eu estava começando a ter depressão? Porque eu já não dormia mais. Tinha várias, eu dormia algumas noites que ninguém aguenta viver sem dormir. Sim, vencida pelo sono. Mas muitas vezes eu chorava à noite baixinho, para ninguém ouvir, eu ficava acordada assustada. Primeiro porque diziam que quando Jesus voltasse, a nossa vida ia passar num telão, para que todo mundo visse, né, principalmente a vergonha dos pecados que a gente cometeu. E eu dizia, não é justo. Eu não escolhi sentir o que eu sinto, eu não escolhi, porque eu vou ter que passar vergonha na frente de todo mundo e ainda ir pro inferno. Isso faz sentido? Hoje, graças a Deus, é engraçado. Mas vocês não têm noção do quanto eu sofri com isso. E foi uma vida sofrendo com isso, sendo machucada por isso. E eu dizia assim, não pode estar certo, não pode estar certo. E eu orava muito e jejuava muito, muitas vezes sem dizer a ninguém, não dizia a ninguém, sabe? Tinha campanha na igreja de jejum e tal, não sei o quê, mas ali já não tinha graça, porque eu jejuava direto. Porque eu queria mudar, eu queria ser igual a todo mundo, eu queria ser um exemplo, eu escutava todos os dias que eu era a luz do mundo, sal da terra, que se destaca, que as pessoas tinham que ver Deus em mim. Era uma pressão muito grande. Enfim, nesse momento eu quis sair da igreja, né? E eu falei pro meu pai, eu falei, eu não quero ir mais não. E ele falou assim, ok, né? Eu não vou lhe levar a pulso lhe arrastando, não. Mas se você não quiser mais ir, você vai, quando a gente sair para a igreja, você vai ficar em casa. Você não vai mais andar com fulano, cicrano, tal, tal, tal. É da escola para casa e pronto. Não tem mais trabalho de escola na casa de ninguém, tudo você vai fazer aqui. Não pense que você vai sair da igreja para ir para festa, para ir farrar. Eu com 12 anos. Eu falei assim, eu não tinha essa questão, essa sede de ir para festa, até porque na igreja que eu fazia parte também era proibido. As festas de rua, que festa de padroeiro, que tem muito, né? Não sei se nas cidades grandes tem esse costume. Embora lá em Recife, quando eu vivia em Recife, tinha. Não sei se em todo lugar tem essas tradições.
Aqui no Nordeste tem muito festa do padroeiro sempre, em toda a cidade. E as minhas amigas, mesmo da igreja, elas sofriam porque elas queriam ir para a festa. E o meu caso não era esse. Sabe, a festa não me fazia falta. A festa não era nada para mim. Tinha os parques e tal. Quando eu era menorzinha, antes de ir para a igreja, eu tinha as lembranças que minha mãe me levava para os parques. Tava tudo bem para mim quanto a isso. E não era pelas festas. Mas eu pensei assim, poxa, eu vou ficar isolada de todo mundo. Né? Eu vou. É o jeito. E eu continuei indo, me batizei, fui para o conjunto dos jovens e tal, tentei me adaptar. E assim foram anos. O vídeo já tá longo, eu preciso dar uma. Foram anos assim. Eu confrontava certas coisas, porque, por exemplo, tinha uma irmã na igreja, ela era muito simples, ela estava sempre com a mesma blusa e era branca. E com o tempo, essa blusa dela, que ela ia para a igreja, já estava encardida, não sei se fala assim em todo lugar. É quando ela já não é mais branca, sabe? Já vai ficando amarelada. Aí tinha uma estampa, a estampa já não dava mais para ver o que era. Ela ia sempre com a mesma saia. E eu tinha muitas pessoas melhores que eu. Eu precisava de ajuda. Mas eu não estava me importando comigo. E eu via aquilo e quando passava a salva, que é o saquinho de colocar o dinheiro, ela colocava ali. Eu não sei se ela colocava dinheiro ou se ela colocava a mão para alguém pensar que ela estava colocando dinheiro, porque ela era muito tímida. Eu não sei por que ela fazia isso, mas aquilo mexia comigo todas as vezes que ela fazia aquilo. Porque eu via os líderes muito bem. E eu dizia, para que é o dinheiro da igreja? Se não para o social. Certo, vai manter a igreja, ok, a igreja não precisa de luxo. Jesus não soube que Jesus construiu há algum tempo. Sabe? E eu dizia, eu já tinha consciência que o templo de Deus somos nós. Eu tinha essa consciência, não importa o que me dissessem. Porque embora eu absorvesse tanta coisa, eu sempre tentei pensar por mim mesmo. Então eu dizia assim, é errado ter um carro do ano ali parado lá fora para um líder, esse dinheiro entrando para isso. E eu ver essa pessoa que eu não sei nem se ela comeu antes de vir. E eu cheguei a comentar com algumas pessoas e, tipo assim, era abafado. Era abafado. E eu era ridicularizada por isso. Teve uma vez, e aí eu já tava uns 17 anos, mais ou menos, eu acho que já tinha uns 17 anos. Tem mais uma coisa que me incomodava muito. As pessoas diziam muito na igreja assim, eu quero que Jesus volte, que eu acredito hoje, me desculpem, que era da boca para fora. Porque eu vejo muita gente dizendo que quer ir para o céu, mas tem medo de morrer. Então é que Jesus volte, tinha aquele barulho, aquela coisa que queria que Jesus voltasse, aquela coisa toda. E o que eu lia na Bíblia sobre o céu, e o que eu lia sobre o inferno no Apocalipse, essa era a crença que daquele momento assim, eu dizia assim, poxa, esse céu não é o que eu quero. Mas eu não queria ir para o inferno, passar a eternidade sendo queimada num lago de fogo ardente com os demônios. E eu via que muita gente ali, ela tinha medo era de ir para o inferno, elas tinham medo de ir para o inferno. Né? E em outro momento a gente vai falar sobre isso, porque esse vídeo já vai ficar grande. E assim, depois dessa questão dos 12 anos, quando eu fui mais adolescente, 15, 16, 17 anos, eu estava lá, já não era por obrigação. Eu estava lá por paixão. Tudo que acontecia na igreja me envolvia, eu queria trabalhar em todos os eventos e tudo passava por mim também. Por alguns amigos, por alguns colegas, mas tudo também passava por mim. Eu dava muitas ideias das quais eu nunca tinha crédito e eu tinha até vergonha de ter os créditos. Eu dizia, olha, fulano, o que tu acha disso? E aquela ideia era incrementada e tinha um sucesso e os outros levavam o crédito e tá tudo bem. Dentro de mim tinha uma pequena mágoa, mas eu também tinha vergonha de aparecer. Eu tinha medo de aparecer. E só que eu tava por paixão ali. Eu me envolvia em tudo e tinha coisas que eu nem estava envolvida e me envolviam. Inclusive fofocas, inclusive confusões, coisas realmente nojentas. Eu vi muitos abusadores dos quais eu tinha conhecimento e por isso eu também não queria contar essa história. Eu evitei contar essa história, porque eu não queria mais resgatar essas coisas. E naquele momento eu queria denunciar, mas pessoas pediram para não fazer isso pelo nome da igreja. Sempre eles colocam esse negócio de não escandalizar o nome da igreja, para proteger alguns amigos que
iam ser ridicularizadas, esse tipo de coisa. E eu me segurei, me calei, só que isso me fez o quê? Não confiar nas pessoas. Eu não confiava mais em ninguém. Eu não ficava em nenhum ambiente mais sozinha com ninguém. Eu sentia medo. Porque tudo que eu via ali dentro me fazia sentir medo e não confiar nas pessoas. E chegou um momento de estar tão envolvida e que eu estava sufocada. Eu já estava sofrendo num nível muito alto. Já tinha passado e vivenciado por muitas coisas. E aí chegou um novo líder na igreja. E eu lembro que no dia que ele chegou era um dia de aniversário do templo, né, da igreja. E a gente tinha feito uma programação, a gente tinha trabalhado um mês para isso. E ele chegou, tipo de manhã, né? E a gente foi apresentar para ele o plano que tinha naquele dia. Olha, hoje é o dia do aniversário. E ele olhou para mim e falou assim: e quem você pensa que é? Eu disse: ninguém, eu não sou nada. É o senhor, por isso que eu estou lhe apresentando, né? A gente já está trabalhando nisso há um mês. E o senhor chegou hoje. E eu queria que o senhor visse para ver se o senhor aprova, para ver se está tudo bem para o senhor entender a programação, né? Que muita gente já tinha se mobilizado. E ele falou assim, e ele jogou o papel falar e falou assim: não, eu vou fazer do meu jeito. Fez porque quis. Aí eu dei as costas, ele saiu. Quando eu dei as costas, todo mundo ficou assustado. E eu lembro que, não sei se, acho que foi poucos dias antes, eu tinha ido para a inauguração da igreja, de uma casa de um pastor. E nesse dia que eu fui para a inauguração da casa desse pastor, eu soube do salário dele, que naquele tempo, para mim, aquele salário era. O vídeo teve um corte que ficou muito longo, acho que a memória do celular deu um corte nele, mas vamos continuar. Eu lembro que naquela semana eu tinha ido para a inauguração da casa de um pastor e que dentro da casa dele tinha uma parede que era uma cascata de água. E eu achei muito bonito, tava tudo bem, eu não tinha nada contra. A questão é que aquilo tinha sido financiado com o dinheiro da igreja. E que ele recebeu um carro novo, um bom carro, um carro top de linha, e que a casa dele era incrível, sabe? Eu fiquei meio perdida dentro, inclusive. E o que me incomodava era que eu estava vendo pessoas, inclusive essa senhora que eu já relatei antes, que eu não queria, ela morava numa casa de barro. Ela morava numa casa de barro. Eu não sei onde esse vídeo vai chegar, não sei se todo mundo conhece, mas aqui eu acho que a gente chama casa de taipa, que tem madeiras assim cruzadas, sabe, para sustentar e fincadas no chão, e depois o barro que faz a parede, sabe? E eu dizia, mas como é que pode esse extremo, o cara com uma casa com uma cascata na parede e a irmã que mora numa casa de barro? Eu não aceitava isso. Então, além dessas coisas que eu vi, além de coisas, como eu disse, que eram questões legais, de justiça, e que eu não podia abrir a boca, eu tava para explodir. E aí chegou esse novo dirigente, esse novo líder, e por eu ter me apresentado naquele dia, no meio do. Ele tava numa galera, né, que eram os obreiros, todo mundo que trabalha ali na igreja, homens, inclusive. E eu cheguei para entregar a programação a ele, para mostrar a ele o planejamento daquele dia. E ele, né, me cortou e me ridicularizou. Ali, o fato de eu ter dado as costas para ele para eles foi uma afronta muito grande. E a partir desse momento, eu passei a ser muito perseguida, muito mesmo. Esse líder religioso me seguia na rua sem eu ver. Ele foi na escola saber como eu me comportava na escola, qual era o meu histórico escolar, que eu só soube disso num momento que ele chegou na casa de uma amiga minha, meia-noite, e chamou a gente para uma reunião na casa dele. 3 adolescentes. Eu digo 2, né? Porque minha irmã era praticamente uma criança, ele envolveu ela nisso também. E na casa dele, com a família dele, sem a nossa família saber, ele contou que tinha seguido a gente na rua, que tinha ido na escola saber das minhas notas, de como eu falei, olha, aquilo me deu uma revolta muito grande. Porque eu falei das duas uma. Para o senhor chegar na escola e fazer isso, ou o senhor seria meu pai,
ou falando abertamente para vocês, ou seria o meu macho, né? E nenhuma das duas coisas você é. E ele disse, ainda bem que eu não sou seu pai. Eu digo, eu dou graças a Deus. Mas aí foi eu digo, eu não vou mais viver num ambiente em que é liderado por uma pessoa dessa. Uma pessoa que parecia que ia me bater. Uma pessoa que leva 3 meninas para casa dele para encurralar na parede. Não era uma reunião, era para encurralar na parede. Sem os pais saberem. Enfim, ele não encostou na gente. Mas psicologicamente foi um abuso muito grande. E aí eu comecei a me desvincular. E aí eu não queria. Dentro de mim eu não queria, porque eu gostava daquilo, aquilo era a minha vida. Tudo que rolava ali dentro daquela igreja e eu me sentia importante. Porque eu não era nada na escola, eu não era nada para ninguém, para ninguém. E ali dentro eu era alguma coisa, eu fazia alguma coisa acontecer, mesmo que eu não levasse créditos. Voltando à questão para explicar como eu saí revoltada de tudo isso, tinha a questão dos abusos que eu via em outras pessoas, que eu era proibida de falar, né, que eu sabia que estava acontecendo, sabia que estava rolando, abusadores que depois que eu saí desse meio mandavam um recado para mim que se eu não voltasse eu iria para o inferno, e isso me deixava maluca, quase doente, de ouvir isso, porque eu dizia, mas como é que essa pessoa hipócrita, eu sempre dizia, eu posso ser tudo, menos hipócrita, me manda um recado desses, sabe? O tempo todo eu fui, muitas crenças foram colocadas em mim. Para voltar um pouco à história, as mesmas pessoas que me levaram para a igreja, e eu não estou me importando de falar isso, eu sempre tinha medo de problemas e eu não queria expor isso, mas é muito importante para mim. Os primeiros abusos eu comecei a sofrer através deles, certo? Através de uma pessoa muito próxima da família. E esse senhor, né, falava para mim, ele começou me cercando. E ele dizia assim, e era como, era da família, era praticamente da família, era considerado da família. Então ele começou mexendo com o meu psicológico, ele me ensinava e a gente passava muito tempo juntos, sem nunca acontecer nada. E ele dizia, nem tudo que a gente vê em casa, vê na rua, a gente fala em casa, não. As pessoas em casa, elas pensam diferente, elas não têm a mesma vivência de quando a gente sai, de quando a gente vai na rua. Ele sempre tentando, ele começou a fazer a minha cabeça. De que as coisas que eu via na rua, as coisas que aconteciam, né, ao meu redor, eu não tinha que chegar em casa e contar. E eu não deveria muitas coisas falar, porque meus pais não iam entender. E aí começou, eu já não entendi, eu não entendi ainda que era um abuso psicológico. E esse senhor, o que eu tô falando aqui, eu tô falando para vocês, eu não falei nunca para os meus pais. Eu sinto que nunca tive essa abertura, o que eu não consegui expressar, porque sempre que eu pensava nisso parecia que eu ia explodir, que meu peito doía. E eu nunca nem falei para eles, e tô expressando aqui para vocês. Tô jogando tudo. E ele começou a me dar dinheiro. E como eu era criança e eu não ganhava quase nada, eu lembro que eu pegava aquelas revistas que o pessoal faz encomenda. Eu sempre gostei de ganhar dinheiro, de trabalhar, de fazer alguma coisa. Eu gostava de me movimentar. Então, com 9 anos, eu pegava revista da minha madrinha, de algumas pessoas, e ia oferecer os produtos. E eu vendia muito. Eu vendia muito, que tanto é que antes de eu completar os 10 anos, chegou uma senhora de São Paulo na minha casa, tipo, num carrão, o pessoal da rua, que aconteceu, né? Uma senhora cheia de joias, toda... Ela era grande aí numa marca dessas de revistas que o pessoal faz encomenda de lingerie. E tipo, ela era uma pessoa grande lá e ela falou, ó, ouvi falar de você lá em São Paulo. E eu vim para encontrar. Eu vim porque como eu era menor, ela queria que meu pai fizesse o cadastro, mas ela queria me apresentar numa convenção anual em São Paulo, queria que a gente fosse para que eles me apresentassem, que eu era uma ótima vendedora, eu não tinha 10 anos de idade ainda, entende? Então, tipo assim, eu sempre me movimentava. E essa pessoa via isso. De eu querer ganhar dinheiro, de eu sair por aí com a revista. Eu pegava, minha madrinha fazia, hoje ela não está mais aqui, ela já desencarnou, mas quando eu era muito apegada a ela quando eu era criança. Eu vivia o tempo todo que eu podia, eu estava na casa dela. E ela fazia queijadinhas. Eu amava queijadinha. E eu pedia, eu achava que queijadinha era a coisa mais gostosa do mundo. E eu pedia para ela fazer queijadinha para eu vender no portão da escola. Eu estava de manhã nessa época e eu pedia que ela fizesse para eu vender à tarde. E eu ia vender.
ela fazia uns chocolates na Páscoa. Eu pedia para ela fazer para eu vender. Eu dava um jeito. Lembro até que uma vez um cara me pagou com $1. E uma senhora que ia passando falou assim: não pegue não, que esse dinheiro não vale nada. Aí ele falou assim: esse dinheiro veio dos Estados Unidos. Eu falei assim: não importa se esse dinheiro vale ou não. Um dia eu vou nos Estados Unidos e vou levar esse dinheiro. Aí quando eu cheguei, eu mostrei pra minha madrinha e ela brigou comigo, né? Eu falei assim, mas esse dinheiro vale muito, porque veio dos Estados Unidos. Ela falou assim: isso não vale nada, aqui não vale nada. Eu falei assim: vale, eu vou mostrar tanto, que eu achava que jardim é a coisa mais gostosa do mundo. Eu falei assim: eu vou provar tanto pra você que vale, que eu troco ele por uma queijadinha, só pra ela não brigar comigo, pra ela dizer que eu tinha sido enganada, né? E aí ela pegou, acho que porque achou graça, ela ficou com $1 e me entregou a queijadinha. E eu achei, eu disse, como valeu a pena esse dinheiro, porque eu amava queijadinha. E por essa pessoa ver como eu gostava de me movimentar, aí ele via que eu era esperta, ele tinha que fazer um trabalho psicológico em mim, ele fez. De me ensinar que eu não deveria contar as coisas em casa, que eu não deveria contar as coisas para o meu pai que eu via por aí. Ele dizia: quando tu sai para vender tuas coisas, tu vai se deparar com pessoas que o que você vê ali você não vai dizer em casa. Ele sempre me ensinou isso. E aí ele começou a ver que eu gostava de dinheiro, então ele me dava dinheiro. Eu, como criança, e que o dinheiro que eu pegava eu dava para minha mãe, então quando ele me dava dinheiro, eu achava aquilo incrível. A intuição em algum momento me disse que aquilo estava errado. Mas eu era uma criança ainda. E aí eu senti uma coisa que a intuição me dizendo, e aí eu não conseguia gastar aquilo. Mas eu disse à minha mãe: olha, fulano me deu, toma, manhã. E eu dava a ela. E ela não viu maldade nisso, como eu disse, minha mãe é muito inocente. Ainda hoje eu vejo minha mãe como uma pessoa inocente, porque ela não teve essa vivência no mundo que a gente tem hoje. Como eu disse, ela perdeu a mãe muito cedo, não teve quem ensinasse a ela, sabe? E ela não viu maldade nisso. E era também por ser uma pessoa muito próxima. Mas aí depois desse dinheiro, ele começou a querer me tocar. E algumas vezes ele conseguiu. Porque eu senti tanto medo que eu não conseguia me mexer, eu não conseguia gritar, não conseguia falar. E era um lugar que eu frequentava tanto que também se eu parasse de frequentar, eu falava assim: todo mundo vai saber se eu parar de vir aqui. Na cabeça de que, e não é só comigo, né? Na cabeça de uma pessoa que sofreu algum abuso, principalmente se for uma criança, ela sempre acha que a culpa é dela. A culpa é minha. Em algum momento eu deixei isso acontecer. Por quê? Eu sentia tanto medo que eu muitas noites não dormia por tanta coisa me atormentando, que eu dizia assim: eu vou deixar ele fazer o que ele quiser, porque assim ele larga do meu pé. Eu cheguei a pensar isso. Porque eu sentia tanto medo, eu não queria mais ver aquela pessoa, e eu disse: eu vou deixar, porque assim ele para com isso. Só que eu comecei a evitar ir, eu comecei a evitar ver, eu ficava com medo e eu evitava, eu arrumava desculpa, trabalho da escola, essas coisas para não chegar perto, para não frequentar esse lugar. Hoje, como adulta, já faz um tempo que eu percebi que a família dele sabia. E que também depois a família quis me manter por perto, para me manter no cabresto, para que eu não abrisse a boca. Embora eu sei que naquele momento, se eu abrisse a boca, eles também conseguiriam envolver meus pais. Mas eu me sentia muito só, muito sozinha. Naquele momento eu não entendi que eles sabiam e que não me protegiam, né? Depois de adulta foi que eu entendi e senti muito mais raiva disso. Porque eu dizia: pessoas adultas, inclusive o líder da igreja, que até hoje em dia esse líder é antigo, as pessoas idolatram muito ele, veem ele como uma pessoa reta, uma pessoa que nunca deu o que falar. Esse líder sabia do que estava acontecendo. O adulto eu entendi. Mas quando eu era criança, uma vez eles fizeram uma reunião que só com adultos, fizeram uma oração, essas coisas todas. Antes disso, teve uma conversa com ele, depois me chamaram para participar dessa oração. Depois me botaram para fora de novo e continuaram lá nessa reunião com esse líder. Ele sabia também o que estava acontecendo. O líder religioso, o líder da igreja, que meu pai tanto idolatrava, que a minha família idolatrava, que a igreja toda idolatrava, né? Todo mundo sabia. As pessoas que eram ditas como da família e o líder. E ninguém me protegeu. Então, quando eu estive adulta que eu entendi isso, e aí foi um momento que quando voltando para os 18 anos, né, para os 17 para 18 anos, que esse líder chegou, pronto, foi quando eu fiz 18 anos. E aí foi quando eu, não, caí fora.
Isso não dá mais pra mim. E aí as pessoas pensavam assim, porque eu tinha muitos colegas que diziam assim, quando eu fizer 18 anos, eu sou maior de idade, eu faço o que quiser da minha vida, então eu saio da igreja. Eu nunca tive esse pensamento. Foi porque aquilo culminou de acontecer naquele momento dos 18 anos. Então eu caí fora. Eu sentia falta, mas ao mesmo tempo eu sentia uma revolta muito grande. Primeiro por não me deixarem em paz. As pessoas mandavam recado, as pessoas iam me visitar em casa, me dizer, e sabe o que me irritava? O seu lugar está lá, você sabe a verdade. E aquilo me adoecia. Porque eu dizia, não é possível, não tem como, o que é isso? Que verdade. Eu fiquei muito revoltada contra a religião nesse momento. Muito. E com Deus, porque eu via Deus como um ser externo. Foi assim que eu fui ensinada. A Deus, aquele velho barbudo que pune com cacetete na mão que errou, pá, vara na cabeça. Como um ser externo. E eu dizia, onde é que ele estava quando isso aconteceu? Quando as coisas aconteceram com as minhas amigas, quando essas coisas aconteciam comigo. E pode ter certeza que comigo tinha menos peso do que o que eu via acontecer com as outras pessoas. Sabe, eu tinha isso. Essa coisa de salvadora. E, e eu dizia, onde é que Deus estava? Eu me revoltei. Chegou um momento que eu não acreditava em Deus de jeito nenhum. De jeito nenhum. Sabe, eu falava ofensas, assim. Chegou depois disso, depois de eu me dizer ateia, eu comecei a me dizer agnóstica. E eu pensava assim, se existe um Deus, né? Que para mim, se existia um Deus, era o que me foi ensinado. Eu dizia, ixi, ele é um escroto. Se existe um Deus, que para mim era o que me foi ensinado, aquela imagem de Deus que me foi ensinada, eu digo, ele é um menino mimado, um ditador, eu vou até poupar você das palavras que eu falava, sabe? Porque eu dizia, não pode ter tanta dor. Por que existe tanta dor? Por que ele é mau assim? Sabe? Porque eu digo que as pessoas são cegas, elas não veem quando mal ele é. E aí eu fui me movimentando. Eu fui me movimentando e fui estudando sobre outras coisas. Fui estudando sobre o espiritismo, segundo Allan Kardec. Eu não me identifiquei com algumas crenças, mas como eu disse, tem coisas que eu gosto e que eu acredito, como em várias outras religiões, todas que eu venho conhecendo, eu gosto e acredito em várias coisas. E aí conheci pessoas do candomblé, da umbanda, budistas, várias outras áreas. E eu me identifiquei com coisas de todas as religiões que eu conheci, mas eu tinha dentro do meu peito algo que eu digo, eu quero ser livre. Eu já comecei a perdoar a imagem que eu tinha de Deus, porque eu já tinha visto outros pontos de vista. Eu já conheci a lei da atração e eu conheci a lei da atração e o que me manteve a estudar a lei da atração, o que me chamou a atenção é porque eu queria resultados financeiros. Eu queria dinheiro, era só isso. Desde pequena eu gostava de dinheiro. Então eu comecei a ver que existiam, não era só isso, existiam outros pontos de vista, sabe, que podiam responder perguntas sobre tudo que eu passei. E eu via que estava me movimentando, minha cabeça estava se movimentando. Eu entendia que eu não tinha culpa daquilo que estava acontecendo. A palavra não era culpa do que aconteceu comigo. Demorou muitos anos. Eu vou dizer que faz cerca de um ano que eu comecei a me sentir livre desses traumas, dessas dores, dos abusos, de sentir ódio das pessoas que me abusaram e que não foi só esse que eu relatei, né? Das pessoas que me abusaram e que eu via abusando outras pessoas. Eu sentia muito ódio, muita revolta. Eu acho que faz uma média de um ano que eu não tenho mais esse tipo de sentimento. E consegui sim limpar muito com o Ho'oponopono. E com as minhas orações dirigidas ao Deus interior, não como algo que estava fora. Eu digo, se eu senti tudo isso, tu por estar dentro de mim, sentisse isso também e sofresse isso também. E o pior foi reconhecer, o pior mesmo, foi reconhecer que esse mesmo Deus dentro de mim também está dentro dessas pessoas, mesmo que elas estejam perdidas. Eu parei de sentir prazer em ver que elas sofriam, porque depois eu vi que elas sofriam. Eu parei de sentir, teve um tempo que eu sentia prazer em saber que elas estavam muito mal. Depois eu parei de sentir prazer nisso. E aí eu senti que eu estava me curando.
Se eu disser que estou completamente curada, é completa mentira. Porque o desenvolvimento pessoal, o crescimento espiritual, a nossa expansão, ela é hoje, amanhã e depois. Ela tem começo, meio, mas nunca tem fim. O nosso crescimento, a nossa expansão, ela é para sempre. E é por isso que nós estamos aqui, encarnados, vivendo esse plano, vivendo esse momento, com as experiências. Não existe acaso, né? Eu sou a causa de todas as coisas que acontecem na minha vida. Eu entendendo ou não, hoje eu aceito. Eu não tenho mais nem essa coisa de perdoar. O perdão, para mim, hoje, ele é prepotente. Perdoar alguém é como se eu fosse mais que elas, maior que elas. No decorrer da minha vida, eu errei bastante. Em outras vidas, embora você creia ou não, eu tenho certeza que eu errei bastante. Que talvez eu possa ter feito coisas piores. E não é que porque eu fiz algo errado, eu tenho que sofrer agora. Não. Mas entendendo isso, eu também posso limpar meu karma. São assuntos complexos e que, com o decorrer do tempo, a gente vai desenvolvendo, certo? Mas eu queria falar um pouco sobre a minha história. Sim, eu me senti, por tudo isso que passei, eu me senti por muito tempo na minha vida muito perdida. Eu atraí muitos relacionamentos ditos como ruins, mas eles estavam, todo relacionamento serve para contribuir com a nossa cura. A gente se cura através dos relacionamentos, só que eu não tenho essa consciência ainda. Eu atraí muitos relacionamentos que eu era abandonada, me sentia abandonada, insegura, não confiava nas pessoas, eu traía, eu era traída. Isso aconteceu muito. Chegou um momento da minha vida em que eu pensei assim, eu me vi no abismo, na beira de um abismo, como se estivesse numa pedra em volta de abismo. E eu falei assim, eu estou num lugar que eu não posso dar um passo à frente, porque não tem chão para eu pisar. Eu não posso dar um passo atrás, porque não tem também. Eu não sei o que fazer. E a única coisa que eu pensava era em morrer. E eu passei tempo, todos os dias, pensando em como tirar a minha vida, sem que fosse explícito que foi isso que aconteceu, porque eu não queria que com o tempo, eu não queria destruir a minha mãe e com o tempo fazer minha irmã me odiar. Que naquele momento eu sentia como as pessoas mais importantes para mim. Eu também não tinha colocado a minha família de acordo como deve ser no meu coração. A hierarquia, digamos assim, o lugar de cada um, né? Nem a hierarquia, a palavra que eu queria falar, mas cada um tem um lugar. E eu sofri muito sozinha. E aí a questão que eu falei da minha cidade no começo. Porque eu dizia assim, eu odeio minha cidade, eu fui embora, deixei tudo, assim, eu tava morando numa casa só, e eu deixei tudo para trás, e eu sentia vergonha disso. Eu deixei muitas coisas, pendências para trás, eu sentia muita vergonha disso. Eu não queria mais voltar na minha cidade. E eu entendi depois, com o tempo, que não era a cidade. Eu tinha vergonha de ser quem eu era, de tudo que eu vivi, de quantas vezes eu fracassei. Eu sentia vergonha disso, porque a minha cidade é maravilhosa. Mas eu não queria. Aquela cidade, aquilo me lembrava tudo que eu era. Os fracassos, tudo. Eu fui morar na praia, que era meu sonho morar na praia. Todo mundo sabia que eu sonhava morar. Eu amo o mar. É onde eu mais me sinto conectada assim, com o Criador, com o universo, com a vida. As ondas do mar, elas me trazem respostas. O ir e vir das ondas do mar me trazem respostas para qualquer coisa. O vento, quando bate no meu rosto, aquele cheiro de mar, aquilo me faz entrar quase em gnose, em êxtase. Mas eu era completamente infeliz, porque eu estava ali, porque era um lugar de difícil acesso para os meus amigos, para minha família, para qualquer pessoa que quisesse me visitar. As pessoas que me visitaram eram pessoas passageiras. Era por um momento que aquelas pessoas iam. E depois, eu não precisava nem manter contato. E acabou ali. E aquilo estava bom, porque eu estava longe das pessoas, eu não queria, eu percebi, eu estou me escondendo. Estou me escondendo de mim. Eu comecei a escrever uma coisa que era cartas para Deus. Eu tinha uma bolsa cheia de cartas para Deus que eu fiz. E aí eu comecei a perceber as minhas dores quando eu comecei a expressar para um Deus que eu ainda sentia ele como externo, né? Escrevendo uma carta para Deus. Aí eu comecei a botar para fora e aí começou a minha mudança, eu acho. Ainda sair dali para um lugar que, como eu disse, a dor não deveria ser, não é necessária,
Mas muitas vezes a gente escolhe um caminho de dor para aprender, porque a gente está tão acostumado a sentir dor e romantizam muito a dor, né? A gente vive as pessoas romantizam muito a dor, né? Que as coisas são conquistadas, são mais gostosas quando a gente sofreu para conquistar, quando a gente deu sangue para conquistar. Isso é uma crença limitante. Mas eu fui para outro lugar que sofri muito ainda, porque eu não queria abrir mão, eu não queria abrir mão da dor. Eu não queria confiar na vida. Eu não queria voltar para minha cidade. Até que chegou um momento que ficou insustentável a situação. Insustentável. Insustentável. E eu voltei para minha cidade. Voltei para a casa dos meus pais. Como adulta. Porque eu precisava aprender lições que eu procrastinei. Eu precisava colocar meus pais no meu coração. Isso foi imediato? Não, foi cansativo. E faz pouco tempo que eu consegui fazer isso. Eu precisava ressignificar tudo que passei. Eu sentia que eles eram culpados de alguns abusos que eu passei, porque eu dizia, por que eles não viam que eu estava sofrendo? Por que eles não viam que eu estava sentindo dor? Mas mal sabia eu que eles aliviaram tanto a vida para mim, que eles viveram coisas que eu não teria dado conta de viver, que eles carregam até hoje marcas que eu não teria dado conta. Eles aliviaram o mundo para mim, mas para entender isso foi um processo muito longo. Eu hoje acredito muito que tudo tem um propósito. E olhar para trás hoje e dizer isso de coração, que tudo tem um propósito, hoje já não sinto mais nada quando falo isso. Mas teve momentos que eu não conseguiria falar isso, jamais, porque doía, porque machucava muito. Hoje eu não sinto mais essa dor e sou muito grata por não sentir, muito grata. E eu não vou dizer que sinto gratidão por ter sentido a dor, não. Eu não entendo tudo o que passei, mas aceito que fez parte, que era necessário. Eu poderia ter feito outras escolhas, outros caminhos, mas fiz essa, porque era assim que tinha que ter sido. Eu aceito isso. Não é algo confuso na minha cabeça, não. O que eu quero dizer é que assim, eu sou grata por toda dor que senti. Não, isso eu estaria mentindo. Eu não sou grata por toda dor que senti, mas sou grata pelas lições que eu aprendi. Eu sou grata porque todas as lições que a vida, que Deus, que o universo, que o meu plano de alma, né, me mandou, me trouxeram até aqui, me transformaram. E eu digo, poxa, como eu tenho a crescer, como eu tenho a evoluir, tanta coisa eu tenho para aprender. Eu não sei nada, eu não sei nada, sabe? Mas, olhando para trás, muita coisa mudou. Olhando para trás, eu vejo que hoje eu vejo a religião até como necessária. Para mim não tem religião errada, nem religião certa. Existem pessoas dando o melhor que podem, com a consciência que elas têm. E não se leva uma vida só para evoluir. Não se leva uma vida só para se iluminar. Pode levar uma só, mas pode levar centenas, milhares. Pois é. E a minha felicidade é que aqui nessa vida, nesse plano, eu comecei esse trabalho. Eu não tenho lembrança das outras, né? Mas eu sei que aqui eu comecei esse trabalho. Que quando eu partir daqui, eu vou partir melhor do que eu cheguei. Mais curada, mais expandida, mais consciente. E aos poucos. Poderia até ser mais rápido se a gente se dedicasse mais. Mas aos poucos a gente vai se unificando cada vez mais com o todo. Com Deus, que é tudo e todas as coisas. Aos poucos, ou de uma vez, a gente vai se iluminando. E essa não deve nem ser a nossa preocupação. O nosso foco somos nós, sabe? Essa questão de se desenvolver, de desenvolver os poderes que nós temos, de se ver como imagem e semelhança do Criador. Como a gente já falou, não sobre Deus ter braços e pernas, mas também, porque Ele é tudo. Mas não sobre Ele ser algo externo, mas sobre Ele estar dentro de cada um de nós. Eu falo muito, esse vídeo ficou grande, esse vídeo ficou longo, eu espero que você tenha chegado até aqui.
mas eu fui muito sincera, me abri muito. Talvez eu tenha deixado de falar alguma coisa, não porque eu não quis falar, talvez porque não veio à minha mente agora. Mas como vocês pediram para me conhecer, e eu quis mostrar de onde eu vim, quem eu sou para vocês, para que a gente tenha um relacionamento cada vez mais estreito. Eu abri coisas aqui que eu não falei para os meus pais. Ainda uma questão de protegê-los e eu acho que eles nunca vão ver esse vídeo, na verdade. Mas eu abri porque tá tudo bem, sabe? Porque eu não quero falar para eles hoje para não machucá-los mais. Mas se esse assunto surgir um dia, eu converso novamente, porque tá tudo bem. Porque essa parte eu sinto que já tá curada. Mas eu quero mostrar para vocês que eu sou como vocês. Porque a maioria das pessoas nesse canal são mulheres. E a maioria das mulheres que eu conheço já sofreram algum abuso psicológico, físico. Como eu disse, para mim não tem nenhuma religião errada. Mas uma coisa que eu acredito é que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se algo me traz regras e me aprisiona, logo quem está preso não está liberto. Então eu não posso bater no peito e dizer que essa é toda a verdade. E foram duas coisas que marcaram muito a minha vida, que me fez anos me sentir perdida, que me fez anos fazer más escolhas, que me fez anos me machucar, querer tirar a minha vida. Coisa que hoje eu olho assim e digo, nunca. É o que eu tenho de mais precioso. Eu não queria tirar a vida porque eu não queria mais viver. Eu só queria não sentir mais dor. Porque viver é algo que eu sempre quis demais. E hoje eu sinto que minha vida está começando agora. Porque eu sinto que tenho uma nova consciência. E que, como eu disse, eu não sei de nada. É só o começo. Mas já é um começo libertador. E que eu quero dizer para vocês que já passaram por coisas semelhantes, não existe culpa. Não existe culpa. Vai demorar, às vezes, para entender, para aceitar o que aconteceu. Mas o quanto antes você entender que existe o Deus que existe e ele existe dentro de você, é a melhor forma de se sentir que não está sozinho e que você não sofreu sozinho, que você não sofre só, que Deus está dentro de você e assim como ele sente a mesma coisa que você está sentindo. Do mesmo jeito que você sofreu ou que sofre, que você foi passivo muito tempo com isso, com essa dor, você também sabe que você é hoje o dono da sua vida, o criador da sua vida, o transformador da sua vida, e que você não está só porque Deus está dentro de você. Esse poder de transformar tudo, de queimar o seu falso eu, essas dores, esses traumas, e recomeçar, renascer. A minha mudança, a minha transformação, a minha cura se deu a eu olhar para mim, sabe? Olhar profundamente, mesmo sentindo medo de olhar para mim profundamente. Porque todos nós temos luz e sombra. Eu não sou diferente disso, você não é diferente disso. Tenha coragem de olhar para si, de se entender, de se curar. As técnicas que eu defendo aqui é o que funcionou para mim. Muita coisa na minha vida começou a mudar internamente, porque toda mudança, toda transformação é de dentro para fora. Não espere o contrário, porque não vai acontecer. Partiu muito. A primeira coisa que eu comecei a fazer, e eu não levava nada desse negócio de expansão, de autoconhecimento a sério. Eu nem sei como, exatamente quando começou, né? Mas foi com o Ho'oponopono. E aí eu comecei a trazer as coisas à tona, né? E depois eu comecei a estudar mais sobre a lei da atração, a lei da as leis espirituais, né? O hermetismo. E o que foi o mais recente para mim foi sobre o poder do eu sou. E aí eu já vinha trabalhando na minha cura, e aí curando,
né, eu descobri o que me traz poder também. Então, eu sei que isso aqui é só o começo. É a minha história, mas é só o começo da minha história. Porque eu sinto agora tocar os meus sonhos, que eu sonhei tanto tempo, mas eu não tinha mãos para receber os meus sonhos. Eu não tinha braços para abraçar os meus sonhos, eu não tinha nem força para isso. Sabe? E agora tudo mudou. Eu sei quem eu sou, eu sei o poder que tem. E eu sei que, além de tudo, eu tenho o poder de me curar, de me transformar. Eu não sou vítima mais. Quem se vê como vítima, ele vai viver doente, ele vai morrer doente. Ele nunca vai viver, na verdade. Mas se veja como transformador. De seja lá o que tenha acontecido, você pode transformar isso. Você vai usar isso como força de ver, poxa, eu sou forte, porque eu passei por tudo isso, estou de pé. Então não é por acaso, eu não vou ocupar o tempo e espaço de Deus. Eu vou governar o que tiver para governar, porque eu vim para isso. Eu não vou ser vítima do que me aconteceu mais. Agora eu vou viver. E é isso. E agora é daqui para frente. E eu espero que alguma coisa tenha feito sentido para você, alguma coisa você tenha feito alguma diferença para você. Eu não sei, mas eu contei a minha história. E eu espero que você tenha chegado até aqui, se você foi muito disposto de aguentar esse vídeo tão grande. Mas eu sou muito grata por ter vocês, eu sou muito grata por vocês me fazerem eu me expressar, eu colocar para fora. Isso faz parte da cura, sabe? Externalizar isso. E sabe lá quem vai assistir esse vídeo? Eu não sei, eu não faço a mínima ideia, eu não conheço todos vocês. Mas aqui eu disse quem sou, sem me esconder. Eu disse quem sou, não. Eu disse tudo que vivi. Porque o que eu sou é o que vocês têm visto nos outros vídeos. Eu não sou mais a dor, eu não sou mais o trauma, eu não sou mais o abuso psicológico, físico, eu não sou mais isso. Eu passei por isso. Hoje eu sou a dona e senhora capitã do meu mundo, da minha alma, e tenho o poder e a capacidade de transformar tudo, hoje e a qualquer momento. E eu vivo hoje essa transformação todos os dias. Eu busco hoje essa transformação todos os dias. E é isso que eu quero trazer para vocês. A transformação pelo autoconhecimento, a transformação por aceitar o que já foi. O passado não existe mais, é só uma lembrança. Existe o hoje. O que eu posso fazer hoje? O que eu vou fazer hoje pela minha vida? O que eu vou fazer hoje por mim? O que eu vou fazer hoje pela minha alma? O que eu vou fazer hoje por Deus que habita em mim? O que vou fazer hoje pela minha felicidade? E é isso. Eu sou Michele Santos. Mais uma coisa. Como eu disse, por mais que tenha sido longo o vídeo, não é tudo. Eu gosto muito de me expressar e claro que algumas coisas eu esqueci, eu não fui falando, mas aqui já tem, acho que 80 e poucos vídeos para vocês irem me conhecendo antes desse. E sabe lá quantos virão daqui para frente. Mas que em cada um deles eu vou estar mostrando para vocês cada vez mais quem eu sou. Principalmente a partir de agora. E é isso. Curtam esse vídeo, compartilhem com alguém que vocês acham que faz sentido. Se não faz sentido, tudo bem, a pessoa não vai nem chegar a assistir. É assim. Eu sou Michele Santos e te convido a viver de propósito, se curando, se potencializando, para que você possa viver o extraordinário. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.